Passamos a destacar a partir de agora, no nosso Amo Curitiba, da nossa CWB-TV, a TV Curitiba, os fatos que, por certo, vão ser destaques a partir de agora. O programa Amo Curitiba, na sua busca incessante por boas notícias, foi pesquisar o trabalho desenvolvido pelos deputados federais do nosso Paraná. E nessa busca nós encontramos a realização de um jovem deputado que, por muitas razões, orgulha todos nós paranaenses. Eu estou falando com muito prazer, estou afirmando que o nome do deputado chama-se Sérgio Souza. E hoje, o deputado é uma referência nacional. E o destaque para essa referência está na relatoria da CPI dos fundos de pensão. A reportagem do programa foi colher informações, posicionamentos, destaques com a assessoria do deputado. A nossa conversa foi com o assessor Luciano Sato. Ele nos informa o que é o fundo de pensão e destaca também, a partir de agora, por isso preste muita atenção, destaca o trabalho da relatoria desta CPI. Os fundos de pensão, eles são entidades privadas sem fins lucrativos e eles são constituídos justamente por patrocinadoras para beneficiar os próprios funcionários dessas entidades. Por exemplo, a Caixa Econômica tem a FUNCEF, o Banco do Brasil tem a Previ, a Petrobras tem a Petros e os Correios têm a Postales, né? Então a ideia é que, além do regime geral, os funcionários dessas empresas estatais também recebam algo a mais assim que eles se aposentarem. E é por isso que é uma previdência complementar ao regime geral. Para ter uma ideia do tamanho dos fundos de pensão no Brasil, em 2015 o patrimônio conjunto de todas as entidades somava algo em torno de 800 bilhões de reais. A título comparativo, a Petrobras, em 2014, quando ela estava no auge, ela estava entre as 10 maiores petrolíferas do mundo, ela era avaliada em algo em torno de 70 bilhões de dólares, o que daria aproximadamente 200 bilhões de reais. Então o tamanho dos fundos equivaleria a 4 vezes o tamanho da Petrobras. Hoje é muito mais. Em 2015, os próprios participantes, tomando conhecimento de alguns casos esporádicos pela própria imprensa, de investimentos mal feitos, se organizaram para que fosse instaurada então uma CPI na Câmara dos Deputados. Essa CPI ela contou com assinaturas de diversos deputados e foi instalada em agosto de 2015. Oportunidade na qual foi eleito o presidente, o deputado Efraim Filho, e o relator, o deputado Sérgio Souza. A CPI foi instaurada a partir de um requerimento que apontava desvios em 4 fundos de pensão: o Postales, a FUNCEF, a Previ e a Petros. A Previ é o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Postales é o fundo de pensão dos Correios, a Petros é o fundo de pensão da Petrobras e a FUNCEF, o fundo de pensão da Caixa Econômica. Estes 4 fundos foram objeto de investigação da CPI durante aproximadamente 9 meses. Nesses 9 meses, a CPI teve como relator o deputado Sérgio Souza, e que na condição de relator ele é o responsável por conduzir as investigações e os trabalhos da CPI. Ele optou, dado o volume de informações e de documentos, em focar as investigações em apenas 15 casos. E nesses 15 casos foi apurado um prejuízo estimado de quase 7 bilhões de reais, em valores não atualizados. Ao concluir os trabalhos, o relatório indica, além desses 15 casos e o prejuízo, aproximadamente 350 indiciamentos, encaminhamentos para o Ministério Público, para os órgãos de controle, como Tribunal de Contas, Previc, CVM e Banco Central, para fins de apuração de responsabilidade civil, criminal e administrativa. A importância da CPI, hoje, olhando em retrospecto, talvez tenha sido não só a investigação, mas justamente chamar a atenção da população
de que os prejuízos gerados aos fundos de pensão não eram casos pontuais, mas sim passava por uma organização criminosa que está sendo objeto aí da Operação Greenfield nos últimos dias. Essa força-tarefa montada pelo Ministério Público, Polícia Federal e contando inclusive com participação de outros órgãos de controle, como a CVM e a própria Previc, ela foi montada, instaurada somente após a conclusão dos trabalhos e o encaminhamento do relatório ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E os resultados dessa CPI, os desdobramentos das investigações da CPI, a gente tem visto nas últimas semanas. Essas operações da Greenfield, que tem apreendido ex-diretores, agentes financeiros, bloqueado bens. Inclusive, a notícia que se tem é que o maior bloqueio judicial feito no Brasil de 8 bilhões de reais decorre de uma operação que investiga os fundos de pensão. Operação esta que tem a maior parte dos casos investigados, que foram objetos de mandado de busca e conduções, foram casos investigados pela CPI. A preocupação do deputado Sérgio Souza sempre foi que essa CPI gerasse um resultado, tanto no âmbito de investigar e aprofundar os casos que eram trazidos e que circulavam pela imprensa e os próprios participantes traziam ao nosso conhecimento, como também que resultado disso um projeto legislativo que melhorasse a governança e a transparência dos fundos de pensão. Desde o começo, quando ele foi indicado como relator desta CPI dos fundos de pensão, o deputado Sérgio Souza sempre ouviu, ou eram os comentários que sempre tem, de que é uma CPI que sempre acaba em pizza. Então essa era uma situação que incomodava, né? E eu acho que ele trabalhou justamente para mostrar o contrário, que quando você se dedica e faz um trabalho com seriedade, você atinge os resultados. E os resultados estão aí. Toda semana você vê desdobramentos de casos da CPI, justamente com essa Operação Greenfield e tantas outras que devem vir, que estão por vir. O relatório final, apresentado e aprovado por unanimidade e aplaudido em pé até para os outros deputados, ele apresenta em 850 páginas a investigação dos casos, de 15 casos, e os prejuízos que esses 15 casos geraram aos fundos de pensão. Ele apresenta em torno de 350 indiciamentos para as autoridades apurarem e aplicarem as responsabilidade civil, penal e administrativa, e propõe ainda a alteração na legislação que trata dos fundos de pensão, para que, a partir da experiência das investigações e das formas de desvio, elas não se repitam daqui em diante. Vendo em retrospectiva, não há dúvida de que a força-tarefa, que hoje leva o nome de Greenfield, ela decorre da CPI. Assim que o relatório final da CPI foi encaminhado para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na semana seguinte já foi instaurada essa força-tarefa. E talvez a contribuição da CPI tenha sido justamente essa, de mostrar que há um volume bilionário de recursos, que esses recursos foram mal aplicados não por situações ou conjunturas econômicas ou casos esporádicos, mas que havia por detrás um esquema criminoso, que vai ser apurado agora por essa operação. Um outro fator que é importante salientar sobre a continuidade e os desdobramentos da CPI é que vários agentes e servidores que trabalharam na equipe de investigação da relatoria da CPI estão trabalhando também na Operação Greenfield.